Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos, no início da tarde de hoje, uma reunião que continua, ou até pouco tempo atrás continuava a ocorrer, aqui no Ministério Público, senhor presidente. E nós estivemos, o deputado Goura também esteve presente, mais a assessoria da Comissão de Direitos Humanos, com relação aos fatos acontecidos no último sábado, sexta para sábado, de madrugada, nas proximidades do Parolim. Aqui todos acompanharam, sabem que houve, na madrugada, ou noite de sábado, sexta-feira, por volta de, segundo as pessoas que estavam lá, por volta das 19 horas, 19 ou 20 horas, houve uma abordagem feita pela polícia para um carro, o Tucson, que havia passado o sinal vermelho, iniciou a perseguição e, na sequência, 4 pessoas foram mortas. E as pessoas que foram mortas, na sequência disso, nós soubemos, eram 3 rapazes menores de idade, 2, um com 16 e um com 14 anos, outro 17 e um com 21. E o Ministério Público hoje chamou uma reunião, o coronel Pérez, deputado Romanelli, esteve conosco, também a Defensoria Pública, a OAB, estiveram juntos conosco também os representantes, não só do Ministério Público, mas também de outros órgãos que acompanham essa situação, os familiares do Gustavo, que tinha 14 anos, do Felipe, 16, a mãe dos dois, que estava lá e que uma das pessoas é a irmã do Elias, 17 anos, a Fran, e relataram um pouco daquilo que entendem ser necessário que se apure. Em princípio, é necessário dizer que não há, da parte nem dos familiares, nem dos vereadores, a intenção de se chegar a um processo antecipado. O que pedem as pessoas? Que seja feita a investigação e que essa investigação está sendo feita já pelo GAECO, que essa investigação colha as provas e a situação necessária para ou comprovar a versão que foi relatada pelos jornais, que havia, na saída dessas pessoas, houve uma reação e por isso elas foram mortas, ou não comprovar essa versão, e aí, obviamente, que a outra versão que é dada, inclusive por pessoas que moram na comunidade e por familiares, que essas pessoas já estariam rendidas, ou seja, elas já haviam se entregado e foram mortas na sequência disso. É preciso que se apure isso, senhores deputados, porque nós não podemos conviver com as duas versões. O coronel Péricles, de pronto, se colocou à disposição e disse, obviamente, que não há da parte da Polícia Militar ou da parte dele um tipo de condescendência com situações que não sejam aquelas que a lei prevê. E vai fazer a investigação conforme determina a legislação. Doutor Olímpio, já de antemão doutor Olímpio, que é do Ministério Público, da Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público, já havia antecipado que o GAECO estava fazendo investigação, ouviu as famílias ontem, os familiares ontem. Eu acho que há uma série de situações, quando acontecem casos como esse, deputado Galo, que a tendência é nós anteciparmos resultados. Nós não queremos antecipar resultados. Nós não queremos antecipar resultados. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa esteve lá, mas não para antecipar resultados ou juízo, até porque não é nosso papel fazer isso. Nosso papel é dizer que, e falamos isso para a doutora Tânia, que é advogada e que estava com as famílias, para o advogado das famílias, para a Cálita, que é esposa, viúva agora, do Elias, tem 2 filhos com o Elias. O relato deles é que o carro não era roubado, era um carro que estava tendo busca judicial, ou seja, aqueles carros são vendidos, não são pagos e depois tem busca judicial, e as pessoas pegaram aquele carro para saírem com o carro, fazerem no bairro ou na região, segundo a mãe deles, para se exibir, inclusive, para as pessoas que estavam lá,
acabaram passando sinal vermelho, tiveram perseguição, capotaram o carro e, na sequência, todos conhecem. O que eu tenho dito, senhores deputados, é que, independente da situação que nós tenhamos o pré-julgamento, e claro que caberá ao GAECO, subordinado ao Ministério Público, e às demais autoridades fazerem a investigação, comprovarem a versão real da situação, e claro que se houver responsabilidade por parte das autoridades, serão penalizadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se não houver, comprova-se a versão dada, inclusive, por parte da imprensa, por parte de setores da sociedade, pela própria Polícia Militar, ou pelo próprio comando, quando foi, num primeiro momento, relatado que essas pessoas estavam armadas, saíram, reagiram e foram todas, num confronto, foram todas mortas. O que se tirou hoje também, que é importante, professor Tercílio, é que já havia sido marcado pelos moradores do Parolim uma manifestação para agora, às 18 horas. Ontem foi feita uma manifestação à tarde, no final da tarde, depois que a mãe, as irmãs, a irmã e as pessoas ligadas à família dos quatro pessoas que foram mortas se retiraram, ela gerou tumulto e foi felizmente contornado porque o coronel Périx, falei com o doutor Olímpio, eram 11 horas da noite, o coronel Périx, de uma forma muito tranquila, deu a determinação para que a polícia recuasse ao invés de avançar sobre os manifestantes, porque não quer que isso se transforme numa situação pior do que já está, e foi assim que não houve uma situação ainda mais grave do que aquela que nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas nas ruas ontem, mas hoje foi suspensa a manifestação que seria feita. É conveniente que seja suspensa, e tanto a mãe como a irmã, como os familiares entenderam que é preciso que seja suspensa para que a Polícia Militar investigue. Há outros casos semelhantes? Há. E nós pedimos ao Ministério Público e solicitamos, inclusive, ao próprio coronel Pérez, que nós possamos ter um apanhado de todos os casos semelhantes para que possam ser eles tidos como um parâmetro para que a gente possa ter um juízo de valor. Não é possível, já falei várias vezes aqui, aqueles que me acompanham sabem disso, nós não criminalizamos antecipadamente ninguém. Nem a Polícia Militar, nem tampouco as pessoas que foram mortas. Eu ouvi algumas pessoas, e isso é comum, quando você põe informações como essa no seu Facebook, é comum que muitas pessoas digam, leve para casa, eram bandidos, eram isso e aquilo. O que eram, a nós, deputados, não faz a menor diferença. Até porque, me falaram ontem, dois daqueles que vocês estão falando, de 14, 16 anos, já haviam respondido por 155, que é furto. Se por furto resultasse em morte, talvez metade de uma parcela significativa da população que está em espaços públicos já não estivesse mais viva. E nós sabemos disso. Então, eu acho que nós não podemos antecipar julgamentos. Nós não vamos, deputado Galo, fazer aqui aquilo que algumas vezes fizeram, inclusive com deputados. Deputado Romanelli. Nós temos exemplos de alguns deputados que foram antecipadamente julgados, antecipadamente condenados e perderam a eleição por conta disso. E os senhores sabem de casos que eu me refiro. E eu falei, inclusive, aqui do próprio ex-governador Carlos Alberto, faço questão de dizer, para o qual e com o qual não tenho nenhuma relação. Fiz oposição durante 7 anos e meio, mas foi preso 15 dias antes, até agora, pelo menos. Não tem nenhuma penalidade, mas perdeu a eleição. Porque houve todo um movimento para isso. Então, antes que a gente chame de culpado ou de inocente aqueles que foram mortos ou a Polícia Militar, eu prefiro esperar que a situação seja esclarecida pelo GAECO, que é quem de direito tem a responsabilidade por fazer as investigações, e que a Polícia Militar, através do seu comandante, através do coronel... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. E a Polícia Militar, obviamente, tem, através do seu comandante, a resposta para a sociedade. Nós, volto a dizer, nós não criminalizamos, nós não antecipamos julgamento, nós não fazemos a apologia do culpado por antecipação,
mas nós esperamos que haja investigações e que haja justiça. Isso é o papel que nós temos na Comissão de Direitos Humanos e vamos defendê-lo, porque é esse que a sociedade nos incumbiu. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.